Segundo Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Todo mundo achou? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A morte de Eliseu. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. E em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeque, e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas, e ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. E o homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Somente daqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente vê é que Eliseu está com uma enfermidade que o levaria à morte, né? Eliseu, alguém que foi usado por Deus para curar o leproso Naamã, alguém que foi usado por Deus para ressuscitar o filho da Sunamita, né? Foi usado por Deus, né, para tirar o veneno de uma panela onde todo mundo estava comendo comida envenenada, né, irmãos? E agora ele está enfermo, e dessa enfermidade ele vai falecer. E é muito interessante porque a gente não tem Eliseu aqui, irmãos, reclamando com Deus, falando para Deus: Senhor, mas eu te servi, olha agora, eu vou morrer com essa enfermidade, vou morrer dessa enfermidade. Senhor, mas eu fui um servo teu, eu sempre fui fiel, eu sempre fiz a tua vontade, como que agora eu vou morrer com uma enfermidade dessa, uma coisa tão terrível? Irmãos, a gente não tem Eliseu pedindo um sinal para Deus, para saber se Deus estava na vida dele verdadeiramente, por ele estar naquela condição terrível. Não, o que a gente tem, irmãos, é Eliseu em paz, diante da vontade de Deus. Mas muitas vezes, quando nós vemos os crentes hoje, nós não vemos os crentes em paz. Nós vemos os crentes hoje reclamando com Deus, né, irmãos? Nós vemos os crentes pedindo sinal para saber se Deus está na vida deles, porque é como se Deus devesse alguma coisa para eles, né, irmãos? E Deus não deve uma vida de 80 anos para ninguém. Todo mundo fica contando com uma vida de 80 anos. Deus não deve 80 anos para ninguém. Deus não deve 50 anos para ninguém. Deus não deve 20 anos para ninguém. Se Deus quer fazer uma pessoa viver até 80, Deus quer recolher o outro com 20, então Deus faz segundo a vontade dele. Deus não está devendo nada para ninguém, né, irmãos? Mas muitas vezes os crentes agem como se Deus devesse para eles uma vida de 80 anos. Não, mas eu estou enfermo, eu sou novo, como é que eu vou morrer? Mas eu sou novo ainda, eu tenho tantos anos pela frente. Não, irmãos, Deus não deve anos de vida para ninguém. Glória a Deus, Senhor. O que nós precisamos aprender, irmãos, é aceitar a vontade de Deus e estarmos em paz, assim como Eliseu está em paz. Glória a Deus, Senhor.
Foi da vontade de Deus que Elias fosse arrebatado em vida para o céu sem provar a morte. Mas agora é da vontade de Deus que Eliseu venha a falecer mediante essa enfermidade terrível. Irmãos, e como que Eliseu está reagindo? Eliseu está em paz. Se essa é a vontade de Deus, ele está em paz. E o que nós precisamos aprender, irmãos, como cristãos, é estarmos em paz, segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Né? Muitas vezes um vai viver bastante, o outro vai viver pouco. Muitas vezes Deus vai preparar mais bênçãos materiais para um, menos para o outro, mas nós precisamos estar em paz, mediante a vontade de Deus. Deus não nos deve absolutamente nada. Glória a Deus. Né, irmãos? E é por isso que nós não temos Eliseu aqui reclamando, por isso que nós não temos Eliseu aqui murmurando, achando ruim, pedindo sinal para Deus, se Deus está na vida dele, faz isso, faz aquilo outro. Não, irmão, nós temos alguém totalmente conformado com a vontade de Deus, sabendo que aquela era a vontade de Deus para a sua vida. Né, irmãos? Quem a gente vê mais abalado aqui é o rei Jeoás, né? O rei Jeoás, o rei de Israel. Ele chorando por ele, né? Chorando por Eliseu, exclamou: ah, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Né? O rei está chorando pela perca que Eliseu representaria para o povo de Israel. O rei Jeoás estava dizendo: Eliseu, tu és a nossa força, Eliseu, porque tu és aquele a quem Deus fala por nós. Através de você, Eliseu, que Deus opera maravilhas, milagres. Através de você, Eliseu, que Deus se usa para que nós venhamos a derrotar os nossos inimigos. Através de você, Eliseu, que Deus mostra a sua vontade. Que perca que vai ser, Eliseu, o seu falecimento. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Eliseu, nos seus últimos momentos de vida, estava sendo visto como alguém que verdadeiramente caminhava com Deus. Glória a Deus, Senhor. E é isso que importa na nossa vida cristã, irmãos. Na nossa vida cristã, irmãos, o importante é que nos nossos últimos momentos de vida, né, que as pessoas possam enxergar nós como um servo de Deus. Glória a Deus, Senhor. Não adianta a gente morrer, irmãos, e as pessoas ficarem dizendo: não, mas ele era tão honesto, nossa, mas ele era um pai de família tão bom, ele era tão trabalhador, sabe, irmão, se nós formos tudo isso e não formos um servo de Deus, nada adianta. Glória a Deus. O importante, irmãos, é que nos nossos últimos momentos de vida, né, irmãos, que quando chegar o nosso momento de morrer, que as pessoas possam dizer: esse aí era um servo de Deus. Glória a Deus, Senhor. Esse aí caminhava com Deus. Glória a Deus. Esse daí fazia a vontade de Deus. Né, irmãos? É isso que nós precisamos ser verdadeiramente um cristão. A gente vê, irmãos, que Eliseu está nos seus últimos momentos de vida, e nos seus últimos momentos de vida, praticamente o moribundo está conduzindo o povo de Israel para a vitória contra os seus inimigos. Ele está fazendo a vontade de Deus nos seus últimos momentos de vida. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Quantos cristãos hoje, irmãos, que nos seus últimos dias de vida, sabe, irmãos, eles querem férias. Nos seus últimos dias de vida, ao invés de eles se apegarem com Deus, ao invés de eles buscarem a Deus mais fervorosos, ao invés de eles fazerem a vontade de Deus, não, eles querem descansar. Sabe, irmãos, eles querem aproveitar o mundo nos seus últimos momentos de vida. Eles não querem se preocupar com a igreja, não. Eles não querem congregar, não querem saber nada. Eles querem descansar, querem férias. Glória a Deus. Né? Quantas vezes, irmãos, a gente não conversou com crentes assim? Não, irmão, vamos congregar, irmão. Vamos congregar, vamos buscar Deus, irmão. Você está nos seus últimos dias de vida, vamos buscar Deus. Não, eu não posso, eu não consigo andar direito, eu estou com muita dificuldade. Né, irmãos? E a própria família falou: não, é mentira, ele anda aqui, ó, pela casa inteira, ele faz tudo. Só não está bem para ir na igreja. Só para ir na igreja que não está bem. Para fazer todas as coisas está bem, está ótimo. Na hora de gastar um pouco de tempo com Deus, não, aí não. Sabe, irmãos? Quando nós somos crentes de verdade, irmãos, nós passamos os nossos últimos momentos de vida fazendo a vontade de Deus, nos apegando às coisas de Deus. Sabe, os crentes hoje, nos seus últimos dias de vida, irmãos, eles mostram aquilo que realmente são. E o que eles querem? Ficar longe de Deus. Eles querem aproveitar o mundo, eles querem aproveitar as coisas dessa vida.
Mas o que nós temos aqui, irmãos, não é Eliseu virando para o rei Jeoás e falando: eu não quero nem saber mais de ser um profeta, agora eu estou só descansando, eu estou aqui nos meus últimos momentos, eu não quero mais preocupação, né? Eu estou aqui, não quero saber de nada. Não, irmãos, ele nos seus últimos momentos de vida está fazendo a vontade de Deus. Nos seus últimos momentos de vida, né, irmãos, a gente pode tirar férias do emprego, né, irmão? Você pode descansar de um monte de coisa, mas não queira tirar férias das coisas de Deus. Glória a Deus. Não queira deixar de ser crente por um mês sequer, irmãos, porque isso não é coisa de servo de Deus. Nós somos crentes sempre, 24 horas por dia. Glória a Deus. Né, irmãos? Há esse compromisso com a verdade da palavra de Deus, há esse compromisso em caminhar com Deus, em honrar a Deus e glorificar a Deus. Né, irmãos? Você pode tirar férias do seu emprego, mas você não tem como tirar férias de querer ser um cristão. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Você pode trabalhar a sua vida inteira num determinado serviço e você quando aposentar, você para de trabalhar. Mas a gente não tem como ser crente a vida inteira e de repente, quando a gente está mais velho, a gente deixa de ser crente. Não, irmãos, esse tipo de coisa não existe, irmãos. Não existe esse tipo de coisa na vida cristã. Glória a Deus, Senhor. A gente não se cansa de Deus. A gente não se cansa da verdade de Deus. Não, irmãos, a gente não se cansa. Não, irmãos, pelo contrário, a gente se apega mais ainda. A gente busca mais ainda. E quando a gente vê nos momentos mais difíceis de um crente, que é na morte, que ele deveria estar mais ali apegado com Deus, é um momento onde ele está mais relaxado das coisas de Deus. Isso mostra o quanto ele verdadeiramente nunca foi apegado com as coisas de Deus, de verdade. Né, irmãos? E é muito interessante porque Eliseu, então, ele vai conduzir o povo de Israel para a vitória contra os seus inimigos, e Eliseu vai falar para o rei Jeoás: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar o arco e as flechas. Né, irmãos? Olha só que interessante. Para que Jeoás precisava de um arco? Para que Jeoás precisava das flechas? Né? Diante do pedido de Eliseu, o rei Jeoás, irmãos, ele não ficou perguntando: mas eu preciso saber, mas para que é para buscar esse arco? Para que é para buscar essas flechas? Preciso saber, mas eu não vejo sentido em ter que buscar um arco e ter que buscar as flechas agora. Para que eu vou usar o arco e as flechas agora? Para quê? Se eu entender, se eu conseguir racionalizar o porquê que eu vou usar esse arco e para que eu vou usar essas flechas, aí eu vou obedecer, aí eu vou cumprir. Mas eu não vejo sentido em ficar cumprindo essa ordem sem saber para que primeiro. Santo Senhor. Não, irmãos, não, a gente vê o rei Jeoás prontamente obedecendo a ordem de Eliseu. Não, se Eliseu mandou, se o profeta de Deus mandou, então eu não preciso saber por quê. Então eu simplesmente vou obedecer. Mas a vida dos crentes hoje, irmãos, consiste em racionalizar as coisas. Não, eu quero entender o que Deus está fazendo na minha vida. Eu quero entender o que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu não estou entendendo os caminhos que Deus está tomando na minha vida. E se eu não entendo os caminhos que Deus está tomando na minha vida, eu não permaneço fiel. Eu não permaneço firme. Sabe, eu não persevero, porque eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu não vejo sentido naquilo que Deus está fazendo, nos caminhos que Deus está tomando. Então eu fico ansioso e eu paro de obedecer, sabe? Eu desanimo mesmo. Mas se eu entender o que Deus está fazendo, se eu ver que tem sentido aquilo que Deus está fazendo, aí eu sou fiel, aí eu sou firme, aí eu persevero, sou um crente fervoroso. Esses são os crentes hoje, né, irmãos? E na vida cristã, irmãos, não somos nós racionalizando as coisas e entendendo para saber se vale a pena ser fiel ou não. Na vida cristã, não somos nós perseverando, ainda que nós não estejamos entendendo nada do que está acontecendo. Glória a Deus. Essa é a vida cristã, irmãos. Sabe, Deus está tomando os caminhos, Deus está tomando as direções, a gente não está entendendo nada, a gente não está entendendo os propósitos, mas a gente está firme, a gente está obedecendo, a gente está perseverando, a gente está buscando em Deus, a gente está fazendo isso, irmãos. Isso é a verdadeira fé, irmãos. Glória a Deus. Racionalizar as coisas, irmãos, não mostra a verdadeira fé. Por que Adão e Eva não deveriam ter comido daquele fruto? É porque Deus mandou eles não comer. Eles não precisavam saber o motivo, o que ia acontecer. Deus falou: se vocês comerem, vocês vão morrer.
Mas o simples fato de Deus ter falado para eles não comer, já era motivo mais do que suficiente para eles não comerem. Santo Senhor. Irmão, se Deus tivesse falado para eles assim, Adão e Eva, não é para comer desse fruto, porque se você comer desse fruto, o pecado vai entrar no mundo, vai ter desgraça no mundo, vai ter morte, vai acontecer um monte de tragédia no mundo, vai acontecer, sabe, irmãos, aí eles não iriam comer, mas eles iriam obedecer a Deus pela racionalização, irmão? Eles iriam pensar, iriam refletir, analisando custo-benefício, aí sim eles não iam comer. Sabe, irmãos, assim são os crentes hoje. Santo Senhor. Os crentes hoje, eles querem racionalizar as coisas. Eles querem ver custo-benefício, se vale a pena ou não. Se valer a pena, ele caminha com Deus. Se não valer a pena, ele não caminha com Deus. Sabe, irmãos, essa não é a vida cristã, irmãos. A vida cristã somos nós sendo firmes e fervorosos, fazendo a vontade de Deus, irmãos, ainda que nós não estejamos entendendo que caminhos que Deus está tomando na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. O rei Jeoás, ele não estava entendendo, ele não sabia para que servia aquele arco, ele não sabia para que servia aquelas flechas. Mas se o profeta de Deus mandou buscar aquele arco, eu vou buscar o arco, irmãos? E o que vai acontecer? Eliseu, então, irmãos, vai dar uma ordem. Quando ele volta, Eliseu, então, vai dar uma ordem para o rei Jeoás. Ele vai dizer, empunha e retesa o arco. Você pega e você estica esse arco aí. Depois vai falar para ele, agora você abre a janela em direção ao leste, irmãos? Porque ao leste ali ficava a Síria, o povo sírio. Depois vai falar para o rei Jeoás, agora atira uma flecha. Sabe, irmãos, e ele obedeceu tudo. Ficou perguntando para quê? Mas por quê? Eu não estou entendendo, eu não estou vendo assim. Não, irmãos, ele está cumprindo. Quando ele atirou aquela flecha, irmãos, parecia somente uma flecha sendo atirada ao vento. Mas Eliseu vai dizer, essa flecha aí que você atirou ao vento aí, essa flecha representa a vitória do povo de Israel sobre o povo sírio. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, irmãos, muitas vezes a nossa vida parece apenas flechas atiradas ao vento. Na nossa vida parece que não tem sentido nenhum. Nossa vida muitas vezes parece que não tem propósito nenhum. Parece que não tem direção nenhuma. Parece que as coisas estão acontecendo assim e não vai dar em nada. Mas muitas vezes, irmãos, é Deus nos conduzindo à vitória. Glória a Deus. Irmãos? E quando a gente fala em vitória, as pessoas logo pensam em prosperidade, dinheiro e poder. Irmãos? Mas a vitória na vida do crente é uma vida que honre a Deus, que vai conduzi-lo à eternidade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então, nas flechas lançadas ao vento da nossa vida, irmãos, quando as coisas parecem que estão acontecendo ao acaso, quando as coisas parecem que estão acontecendo sem direção, sem propósito nenhum, sem a gente conseguir racionalizar nada, é Deus nos conduzindo à salvação. Glória a Deus, Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, para nós pode não parecer sentido nenhum, mas para os salvos, irmãos, é Deus movendo o coração deles, é Deus ensinando para eles, é Deus conduzindo eles, é Deus colocando neles a verdadeira fé. Sabe, irmãos, é isso que acontece. Glória a Deus. Então, por isso, irmãos, que é preciso que nós venhamos a confiar, sabe, irmãos, na perseverança em Deus. Glória a Deus. É preciso que nós confiarmos que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Porque na maioria das vezes nós não vamos saber o que Deus está fazendo. Certamente, irmãos, se Eliseu tivesse falado para ele primeiro, Jeoás, antes de você atirar essa flecha aí, saiba que essa flecha aí representa a vitória do povo de Israel sobre o povo sírio. Irmãos, pode ter certeza que ele ia ter atirado essa flecha aqui com muito mais empenho, irmãos, com muito mais prazer, com muito mais satisfação. Talvez ele teria, irmãos, erguido o arco um pouco mais, certamente ele teria atirado a flecha com mais empenho, irmãos? E assim acontece muitas vezes na nossa vida, irmãos. Se nós soubéssemos aonde
Deus está nos conduzindo, se nós soubéssemos aonde a gente vai parar, né, irmãos, o que Deus está querendo nos ensinar, que caminhos que Deus está tomando na nossa vida, certamente a gente, irmãos, teria mais paz, a gente confiaria mais em Deus, a gente buscaria mais a Deus, né, irmãos, só que a partir de agora começou alguns problemas com o rei Jeoás, né, irmãos, porque aquilo representava a vitória do povo de Israel sobre o povo sírio. Mas agora Eliseu vai dar uma segunda ordem, para o rei Jeoás, né? Eliseu vai dizer, pega as flechas, e ele as tomou, e então ordenou ao rei de Israel, agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas, e cessou. E o homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Né, irmãos? Agora começam os problemas do rei Jeoás, porque na segunda ordem, irmãos, agora você pega essas flechas aí e você bate com elas no chão. Santo Senhor. Ele jogou as flechas no chão e golpeou as flechas 3 vezes. E Eliseu vai dizer: não, mas você precisava ter golpeado 5, 6 vezes. Agora você só vai vencer o povo sírio lá 3 vezes, e 3 vezes não vai ser suficiente para você verdadeiramente ser um vencedor, para você livrar de verdade o povo de Israel sobre o povo sírio. Santo Senhor. Né, irmãos? Na vida cristã, irmãos, também funciona assim. Não adianta a gente vencer apenas uma única vez. Glória a Deus. Né, irmão? Não adianta a gente ser fiel apenas uma única vez. Não adianta a gente perseverar apenas de vez em quando, em algumas circunstâncias. Não, irmãos, é preciso a gente perseverar sempre. Glória a Deus. É preciso que nós sejamos fiéis sempre. Glória a Deus. É preciso que nós sejamos constantes sempre. Santo Senhor. De vez em quando não adianta, irmãos, porque é guerra após guerra, é batalha após batalha. Sabe, vencer os sírios apenas uma única vez, sabe, irmãos, não era suficiente. Era preciso vencer 5 ou 6 vezes, né, irmãos? E aquele ato representava a falta de perseverança de Jeoás. Muitos crentes, irmãos, falta perseverança neles. E porque falta perseverança neles, irmãos, eles não vão vencer, não vão alcançar o reino dos céus. Santo Senhor. Porque eles vencem, irmãos, 1, 2 vezes e eles acham que é suficiente. Glória a Deus. Não, irmãos, é preciso sermos constantes. É preciso sermos dedicados sempre, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, irmão. Não dá para a gente vencer uma dificuldade hoje e cair na outra amanhã. É preciso ser perseverante, é preciso ser constante. E faltou essa constância, irmãos, no rei Jeoás. O rei Jeoás não foi um bom rei. Faltava essa constância para ele. Né? Se ele entendesse o que aquilo representava, né, irmãos? Imagina o rei Jeoás dizendo: não, mas me dá mais uma chance, porque se essas flechas sendo lançadas ao chão representam quantas vezes eu vou vencer o povo da Síria, agora eu vou bater 40 vezes, eu vou bater no chão 40 vezes. Sabe, irmãos, mas não é assim que funciona. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não é assim que funciona. Né, irmãos, você entender o porquê que precisa fazer uma coisa, sabe, irmãos, não é ser um servo de Deus. Glória a Deus, Senhor. Na vida cristã, irmãos, a vida cristã não é a gente entendendo o que está acontecendo para ser fiel a Deus. Santo Senhor. Mas como que são os crentes hoje? Os crentes hoje vêm na igreja para entender o que está acontecendo. Glória a Deus. Senhor, eu quero entender o que está acontecendo na minha vida. Eu quero entender, estou passando por essa prova aqui, eu quero entender o que está acontecendo e eu quero saber onde é que vai chegar. E ao invés dos pregadores pregarem, você precisa ser fiel a Deus, ainda que você não esteja entendendo. Ao invés dos pregadores pregarem a verdade, não, os pregadores estão pregando a mentira. Né? A pessoa está querendo saber o que vai acontecer e o que os pregadores estão dizendo. Não, vai dar tudo certo, a vitória vai vir, um milagre vai acontecer, está passando. Sabe, irmãos?
Isso não é a vida cristã, irmãos. A vida cristã não somos nós racionalizando, entendendo aonde que Deus vai chegar e se a vitória vai vir ou não, para que a gente seja fiel, para que a gente seja firme. Não, irmãos, a vida cristã, irmãos, somos nós permanecendo firmes e constantes, ainda, irmãos, que as circunstâncias permaneçam terríveis até o fim da nossa vida. Glória a Deus, Santo. Essa é a vida cristã, irmãos. Glória a Deus. Porque ainda que nós venhamos a passar dificuldade a vida inteira, ainda que nós venhamos passar luta a vida inteira, né, irmãos? Ainda que a gente venha ser provado a vida inteira, sabe, nós permanecendo firmes e fiéis e confiando a Deus, crendo que Deus está no controle da nossa vida, depositando nele a nossa esperança, o nosso socorro, sabe, irmãos, é certo que a vida eterna a gente vai alcançar. Então essa é a vida cristã, irmãos. Glória a Deus. Não somos nós entendendo os caminhos que Deus toma, mas somos nós confiando que Deus sempre está tomando o caminho certo na nossa vida, irmãos. Essa é a vida cristã. Glória a Deus, Santo Senhor. E é isso que nós aprendemos aqui nesse texto bíblico, irmãos. Eliseu conduzindo o povo de Israel para a vitória contra os seus inimigos. Nessa passagem aqui, irmãos, é Deus nos conduzindo para a eternidade. Como que nós chegamos na eternidade, irmãos? Confiando em Deus sem racionalizar aquilo que está acontecendo na nossa vida, sem precisar entender o que está acontecendo para ser fiel, mas simplesmente sendo fiel, porque entendemos que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Deus está no controle de tudo. Né? O povo de Israel venceu os inimigos 3 vezes, do jeito que a palavra de Deus diz, mas não venceu eles por completo. Né, irmãos? E o mesmo acontece na nossa vida cristã se nós não perseverarmos. Você pode vencer uma vez, você pode vencer 2, você pode vencer 3, mas certamente se você não perseverar, você vai ser derrubado, você vai cair, você vai fracassar. Certamente se você querer entender exatamente o porquê que as coisas estão acontecendo na sua vida, e certamente você vai cair, porque essa não é a vida cristã. Glória a Deus, Senhor. É por isso, irmãos, que é preciso que nós venhamos a ler passagens como essa e venhamos a aprender, irmãos, que a vida cristã consiste em nós confiarmos em Deus. Glória a Deus, Senhor. Confie em Deus na sua vida, irmãos. Glória a Deus. Sabe, na tua vida, a tua vida nesse exato momento pode apenas parecer flechas lançadas ao vento. Santo Senhor. Mas certamente, irmão, se você confiar em Deus, nessas flechas lançadas ao vento, certamente será Deus guiando para você para a verdadeira vitória. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos